Olá pessoal, estamos começando hoje, estreando na verdade, aqui no portal Jeresi News, diretamente do Instagram do Ministério Apostólico Monte Jeresi, um bate-papo com dois líderes religiosos, o Bispo Cláudio Aguiar e o Bispo Leonardo. Nosso tema de hoje, vamos falar sobre, além da fé, a importância do autocuidado. Além da fé, a importância do autocuidado. Mas antes de iniciarmos esse tema, que é de extrema importância, eu vou pedir nesse momento que o Bispo Leonardo, a gente possa fazer uma oração para que todos os nossos telespectadores, internautas, ouvintes, possam receber essa oração desta manhã. Amém. Já saúdo a todos que estão ouvindo nesse momento, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos que agora começaram a entrar nesse programa e visualizar, que recebam essa oração e façam parte dela para glorificar o nome do nosso Senhor. Pai querido, Deus amado, sim, Deus. Obrigado por essa rica oportunidade, amém. Que as nossas palavras elas estejam recheadas da Tua graça, os nossos corações estejam abertos para receber aquilo que o Senhor tem para nós e que possamos aprender sim. alguma coisa e que disso coloquemos em prática para louvor do Teu nome. Amém. E assim possamos ter uma vida mais saudável até aquele grande dia encontrando com o Senhor. Em um nome e para a glória de Jesus. Amém. E todos digam amém. Amém. Mas antes de entrarmos no tema, eu gostaria de conhecer, né, o ministério dessas grandes lideranças que estão aqui na minha frente. Antes quero me apresentar a vocês que ainda não me conhecem. Eu sou Patrícia Salles, sou jornalista, radialista de formação. Atualmente tenho um trabalho em uma rádio aqui de Feira de Santana, uma rádio local, e tenho feito a obra do Senhor Jesus. Faço parte do ministério Aliança à Sua Igreja, do Bispo Augusto Sá e Marivone Sá, pastora, e estamos aqui nesse ministério, que é uma obra iniciada pelo apóstolo J. Maria, sim. que nesse momento não está podendo estar aqui, está em outra missão que ele não para, mas me incumbiu e está nesse bate-papo que é de extrema importância para o reino de Deus. E também eu quero conhecer os senhores. Vou iniciar perguntando quem é o Bispo Cláudio Aguiar. Bom dia mais uma vez. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Patrícia, bom dia Bispo Leonardo. Para mim é uma alegria, uma honra poder compartilhar algumas experiências ministeriais e poder estar com vocês hoje. E eu creio que todos que estarão aí, você como ouvinte, estarão ligados no nosso programa, serão instruídos, orientados e edificados por todo o conteúdo que será liberado nessa manhã aqui. Respondendo à pergunta da nossa querida jornalista Patrícia Salles, eu sou o Bispo Cláudio Aguiar, tenho a minha esposa, já somos casados há 31 anos, temos 36 anos de amizade e 34 anos de namoro. Glória então, a Deus. É muito tempo, 2 filhos lindos, todos 2 casados, presido a igreja, sou bispo sênior da igreja Tabernáculo de Deus, há 13 anos, estamos caminhando aí para o 14º ano da igreja, que fica ali localizada. Certamente você, ouvinte, já passou pela porta da nossa igreja. Está ali próximo ao Atacadão Açaí do Tomba. Então, quem acessa aquele grande mercado vai passar pela frente da nossa igreja, que é bem conhecida ali na área do Tomba. Estou aqui com essa alegria de poder participar desse programa, esse tema tão relevante, né? Foi muito relevante trazer esse tema nessa manhã de sábado, e eu espero que você seja abençoado e edificado, porque tudo que nós vamos falar aqui, certamente, ou você ou alguém da sua família já passou por essa situação. Obrigado. Bispo Leonardo. Satisfação estar com vocês nessa maravilhosa manhã de sol e chuva e frio e calor. E glória a Deus por todas essas coisas. Eu sou o Leonardo, né? Conhecido como Pastor Léo na cidade de Feira de Santana. Estou presidindo um ministério Resgatar e Restaurar há quase 10 anos. Fazia parte do grupo da Missão Apacentar de Minas Gerais, com o Bispo Gibran. Saudações para ele, para a pastora Brígida. Que bom poder estar nesse ambiente tão aconchegante, tão acolhedor. E como o próprio bispo aqui, amigo, falou, Cláudio, vai ser uma bênção para todos. A igreja ali, né, o prédio está localizado na rua Garanhuns 89, fica no bairro da Conceição, logo de frente ao condomínio Rio Douro.
tem um módulo policial, depois encontra o condomínio Rio Douro e naquela rua de frente que vai dar no CRAS, na unidade de saúde e no terminal de ônibus, o quarto imóvel à esquerda é o Ministério Resgatar e Restaurar. E aí temos alguns trabalhos sociais, algumas frentes missionárias. Estamos também incentivando e ajudando alguns ministérios que já têm algum tempo maior na cidade, como o do próprio apóstolo J. Maria. Então, a gente entende que essa parceria faz parte das missões. E casado com a pastora Eva Vilma, há quase 30 anos. Outubro eu faço 30 anos de casado. Tenho 2 filhas. Uma também está tocando no ministério conosco. Essa já está casada, glória a Deus, com um homem de Deus também. É a Luana Bruno. A minha esposa se chama Eva, como eu já falei. E a outra filha menor, de 8 anos, também faz parte do ministério, convertida, crente de verdade. Que bênção! Que é a Hannah Keren. Outros filhos na fé estão espalhados por essa cidade, também congregam conosco. Amém? Amém. Então sejam todos bem-vindos. Hoje vamos conversar sobre um tema necessário, sensível e por muito tempo tratado em silêncio. O autocuidado do pastor, né? O autocuidado do missionário, da linha de frente na igreja, do diácono, do bispo, de todos. A gente cita pastor para generalizar todos, né? Quem cuida de tantas vidas também precisa ser cuidado. Sim. Que aconselha, consola, ora, visita, ensina, conduz uma comunidade de fé, também enfrenta desafios, cansaço, depressão e muitas vezes dores que permanecem escondidas atrás do púlpito. A Bíblia nos ensina que o bom pastor cuida do rebanho, mas ela também nos mostra que servos de Deus precisam descansar, renovar suas forças e buscar refúgio na presença do Senhor. Neste encontro, queremos abrir um espaço de diálogo, sem julgamentos, com muito respeito, para refletir sobre saúde emocional, saúde física, vida espiritual, família, limites e a importância de reconhecer que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, não, mas de sabedoria. Verdade. E eu já quero iniciar. Eu vou deixar muito à vontade os senhores, quando eu lançar a pergunta, Perfeito. quem responde, quem pode pontuar, né? Certo, Eu posso iniciar uma pergunta com o bispo Cláudio e aí o bispo Léo fala, não, também quero dentro da mesma pergunta, porque a ideia é essa aqui, a gente construir um pensamento e um raciocínio que vai agregar para todos nós. Perfeito, né? Patrícia. Muito bom. Principalmente para as ovelhas, porque eu acho que o primeiro ponto de tudo é as ovelhas entender que nem sempre o líder é, por favor, ore por mim, ore por mim, ore por mim. E quem ora pelos líderes? E vamos à primeira pergunta. Altar sem máscaras, né? Depressão, ansiedade e a saúde emocional dos líderes. Pastor, por que o senhor, vou direcionar os dois, acredita que ainda existe tanta dificuldade para líderes religiosos admitirem que estão enfrentando depressão, ansiedade e esgotamento emocional, que nós somos seres humanos? Por que ainda tem essa dificuldade de reconhecer? Primeiramente, Bispo Cláudio aqui falando, creio que o Bispo Léo também deve auxiliar, né, com a sua fala, para trazer um entendimento, um esclarecimento sobre essa situação, Patrícia, tão real, né? E principalmente nos dias atuais, nos dias de hoje, tem sido algo que tem se multiplicado, vamos dizer assim. É muita gente e é muito líder, como você bem falou, é muito pastor, né, muito bispo, até apóstolo, líderes em geral, né? E também o problema hoje que acontece dentro da igreja com as ovelhas, com os discípulos. E uma das coisas que realmente a gente percebe que é muito evidente na maioria de todos os casos, é a vergonha. Sim. Né? A vergonha toma essa pessoa de tal maneira que ela não consegue se abrir, ela não consegue se expressar. E eu quero trazer algo aqui interessante que eu identifiquei na maioria dessas pessoas, principalmente porque, como eu lido com muitos pastores, Sim. por conta de um trabalho, uma demanda que eu tenho direcionada a pastores, o que eu achei interessante é que a maioria
desses líderes, desses pastores e até mesmo ovelhas, discípulos da igreja, é que eles, antes de acontecer isso, vem algo que antecede, que é o isolamento. Verdade. Um sábio escreve que o isolamento é o câncer da alma. Então, imagine aí o quanto é prejudicial o isolamento. A maioria dos pastores que hoje estão depressivos, líderes que estão depressivos, iniciou-se com um isolamento. Sim. E aí vai parar num burnout, vai parar numa depressão, vai parar num desgaste, como você bem evidenciou, um desgaste emocional, físico, vai trazer um prejuízo, primeiro, para esse líder. Sim. Segundo, para o rebanho que ele apacenta, para as pessoas que ele lidera. E o pior de tudo, porque a casa é o primeiro lugar a ser prejudicado. Isso. Então, é muito relevante tudo isso que você está trazendo, viu, Patrícia? Por isso eu aceitei esse convite e eu entendo que esse isolamento é o pontapé para ocorrer tudo isso que a gente está vendo e ouvindo, e lamentavelmente alguns chegam até tirar. O nível está tão alto de estresse, né, de depressão, de Sim. angústia, alguns com crise do pânico, que chegam até a vir um óbito. Então, o Bispo Léo pode também concluir aí, né? Então, Muito bom, dando muito continuidade, bom. a gente percebe que esses estigmas, né, Sim. acontecem na vida da liderança. E muitas vezes acaba absorvendo o medo de ficar vulnerável, Sim, perfeito. de trazer aquela exposição de que somos seres humanos, necessitamos do cuidado, precisamos de outras pessoas. Verdade. E esse arcabouço, essa fantasia de que somos talvez até uma referência de heróis, não deveria acontecer. Muito pelo contrário. Então, a diferença ali seria só as funções. No reino de Deus, a diferença é a função, o exercício funcional do presbitério, do pastoreio, mas todos fazem parte de uma mesma família em Deus. perfeito. E todos estão no mesmo nível no Senhor, em relação ao ser humano. Quando a gente olha para as Escrituras Sagradas e vê Elias nos sofrimentos assim, o próprio Davi trazendo alguns salmos com angústias, Bem lembrado. e o Paulo, né, que enfrentou inclusive a cadeia. E ali ele teve superações. Isso. Mas como o nosso próprio bispo falou, não se isola. Porque o que foi que Deus tratou com cada um? Tirando eles do isolamento. Trazendo a realidade de um corpo, de uma igreja, nós agora falando, né, a respeito disso, não como Sim. igreja local, estrutura física, mas o corpo de Cristo, para que nós, seres sociáveis, possamos ser curados uns com os outros. Importantíssima a fala. Perfeito. E o interessante é que, por exemplo, nós poderíamos até convidar um psicólogo, mas não há necessidade nesse primeiro ponto, porque nós precisamos entender, principalmente, o cabeça, que é a liderança, que representa Cristo, que são os líderes que estão aqui, para que, se a gente tiver primeiro o entendimento, não é a fala do psicólogo, Perfeito. é a fala dos líderes, Perfeito. que conhece todos os dias nos gabinetes as dores, as doenças de cada um. Porque eu acredito que não é fácil. Os senhores estão dentro do seu gabinete, ou termina um culto, termina um evento da igreja, recebe, pastor, eu quero conversar, bispo, eu quero conversar, e aí vem aquelas dores. Aí vai para casa, vai como? Inclusive, eu quero trazer aqui uma tristeza profunda que eu tive por esses dias, da pastora Priscila Passon. Sim. Primeiro, ela entrou com um projeto chamado O Casulo. E nesse projeto que ela e eu passei a acompanhá-la há 2 meses só, 2 meses atrás. E ela reunia mulheres, o casulo era que ela, há 3 anos atrás, entrou em uma depressão profunda. E ela não saía de casa. Quando ela resolveu sair, que ela criou esse projeto chamado O Casulo, no início de janeiro apareceu um câncer. Só que esse câncer, que foi na região do útero, veio a metástase e tomou todo o corpo dela. Meu Deus. E não teve nada que pudesse fazer.
Ontem de ontem, na verdade, ela faleceu. E quando foi postado no Instagram, o esposo dela, pastor Luciano, 2 filhos adolescentes, dos filhos se batizou o ano passado. E quando postou, nesse momento estamos nos despedindo, porque ela estava sofrendo demais, então os médicos optaram para ela estar lúcida ainda, para se despedir de todos, a família, de todos. Gente, eu comecei a sofrer. E foi ontem de ontem, na verdade. Hoje é sábado. Na quinta-feira à noite, ela morreu à tarde, e à noite fizeram uma live com a presença dela, do caixão entrando na igreja. Foi até 11 horas da noite. Eu chorei copiosamente por ver os testemunhos de pessoas, de liderança, sabendo. E ela reuniu muitas mulheres, não só da igreja dela, mas através da rede social. Porque a rede social, por muito aqueles que acham que é uma ferramenta ruim, é boa. Sim. Porque você agrega a informação. Perfeito. A informação, ela dissemina. Perfeito. Então, assim, eu louvo a Deus pela presença dos senhores aqui, por esse entendimento. Sim. Porque, às vezes, a gente pensa que a dor é só, não, tudo é o demônio, tudo é o diabo, mas é a doença da alma. E essa fala foi perfeita, do coletivo. Somos todos iguais em Cristo Jesus. Eu vou fazer outra pergunta. Ô, Patrícia, antes eu quero concluir essa fala sua, assim como a do Bispo Léo, que há um grande problema. Sim. Nessa geração. Conversava com o Bispo Léo antes de você chegar, que as pessoas estão espiritualizando muita coisa, quando de fato precisava de uma ajuda técnica, de uma conversa, de um desabafo, talvez reduziria drasticamente muita coisa que está acontecendo. E eu peguei um dado aqui, uma pesquisa, 80%, aí eu fiz um cálculo aqui com o bispo, ou seja, de 10 pastores, 8, porque 80%, de 10 pastores, 8 estão isolados. Então, essas pessoas, seja líderes ou pessoas comuns, pessoas da igreja, que se isolam, tendem a desencadear uma doença emocional. Então, isso é muito grave, é muito preocupante. E que bom, mais uma vez, eu evidencio que você aborda essa temática nessa manhã. Importantíssimo. E uma esse mérito, direção diretamente para o apóstolo J. Maria, porque sim, assim que ele falou, quando começar, eu quero esse tema, minha filha. Um abraço para ele. Está indo para academia, viu? Vai para academia. Está se cuidando. Queremos mandar um abraço para o senhor, viu? Teve um dia que nós saímos daquele, agora eu vou para academia, se cuidando, porque é corpo, alma e espírito. Sim. Diante da nossa temática, da nossa fala inicial, sim, como a gente pode encontrar esse equilíbrio? Diante dessa necessidade do ministério, em alguns momentos, cobrar o preço muito alto da saúde física, que cobra também o emocional, a família do pastor. Então, como a gente pode ter esse equilíbrio? Família, igreja e o emocional do próprio indivíduo chamado líderes. Como a gente encontra? Como os seus avaliam isso? Ari, ó, tá vendo, seu ouvido? Não foi bispo? Ele apontou para o senhor. Ele apontou aqui. É que eu comecei agora, a segunda é... Bispo Léo. A gente vai fazendo esse rodízio, esse revezamento muito saudável. Perfeito. O equilíbrio é o primeiro ponto que a gente vai precisar observar nisso daí, é termos a consciência que nós não somos deuses, nem semideuses. Muito bom. Estamos limitados no tempo, no espaço. E, por ter essa consciência espiritual, traz uma grande virtude, que é a humildade. Sim. Reconhecer quem somos, as nossas limitações, até onde podemos chegar. Talvez o slogan sucesso ele esteja distorcido em uma ótica na atualidade. Sim. Que para a gente o sucesso pode ser não alcances extraordinários, sobrecargas emocionais, sim, e estresse exacerbado. Possa ser que o nosso sucesso, e acredito que ele seja, está muito relacionado para aquilo que é o propósito de Deus para nossas vidas. Perfeito. Individualizado e coletivo. Deus nos chamou para isso mesmo. Deus quer que a gente tenha esse crescimento dessa maneira. Perfeito. O irmão pode ter um chamado ali e Deus colocou uma unção, uma graça para ele alcançar 2.000 pessoas. Sim. Mas quem ganhou
ele para Cristo. Aí traz o exemplo de Ananias, Safira, com aquelas coisas acontecendo. Mas também a gente consegue se lembrar de outros personagens na Bíblia. Quem orou por Paulo para ele se converter, para depois ele escrever 9 livros, né? Cartas. Então, quando Deus chama aquele homem e diz, vai lá na rua e você vai encontrar Paulo, ele relutou. Mas depois ele some da Bíblia. Sim. Estão lembrados dessa história, amados? E eu nem falei o nome do homem para ver se você está associando mesmo a leitura bíblica com aquele homem que sumiu, que talvez você tenha até esquecido do nome dele. E aí depois você vai vendo Paulo participando de tantas missões, tantas coisas. E aí onde é que está o equilíbrio? Ele sabia o que ele deveria fazer em Deus. Ele fez bem feito. E não desperdiçou o tempo com o Senhor. Perfeito. Porque vai reverberar na nossa família. Sim. Vai respingar naqueles que estão ao nosso redor. Mais próximos, né? Isso. Então, eu já deixo essa parte assim, ó, aberta para o nosso querido bispo dar continuidade. Eu quero ficar com a parte final da pergunta da nossa amiga Patrícia Salles. Onde você fala, Patrícia, como encontrar esse equilíbrio? Primeiro eu quero dizer que foi imputado sobre nós, pastores e líderes, que somos heróis, que estamos imunes a todas essas coisas. Patrícia, isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade. Mas, trazendo agora essa pergunta final, como encontrar esse equilíbrio? Eu pontuei aqui. Há muitas respostas, na verdade, para essa pergunta que foi bem elaborada. Mas eu posso citar aqui planejamento, disciplina, mas tudo isso, porque tem gente até que se planeja, tem gente até que tem uma disciplina, mas é preciso ser muito bem aplicado. Quando isso ocorre, o risco diminui consideravelmente. Porque a gente precisa se organizar dentro dessas áreas que você citou aí na sua pergunta, e quando a gente se organiza cada uma dessas áreas, a gente vai fazer a diferença. Sim. Tá entendendo? A gente precisa fazer um planejamento familiar, ministerial, para que a rotina do ministério não traga, como disse o Bispo Léo, danos, principalmente ao que o Bispo Léo falou, aos que estão mais próximos. Sim. Porque é a família a primeira a ser prejudicada quando eu não estabeleço uma disciplina, quando eu não programo um planejamento. Então, é sobre isso. E a própria carta de Paulo a Timóteo vai dizer, aquele que não cuida dos seus, Olha, não tem como cuidar das coisas relacionadas ao reino de Deus. isso aí. Olha, nós estamos nessa live aqui no Instagram do Ministério Apostólico Monte Gerezim. Se você quiser compartilhar alguma informação, alguma pergunta, acredito que nossa equipe, com certeza, Daniel, Paulo, com Paulo Silva, que está na interna, na mesa, nos ajudando, pode transferir para a gente. Se os líderes também chegar alguma solicitação, alguma pergunta, fique à vontade. Okay. Volto a dizer a vocês que quem entrou na live agora, estou com o Bispo Cláudio Aguiar e o Bispo Leonardo, falando sobre, além da fé, a importância do autocuidado, que é extremamente importante tratar desse tema. Quero dizer assim, eu sou policial militar. Sim. Quando eu entro no quartel, eu coloco uma farda, eu coloco um armamento e coloco uma responsabilidade, porque está sobre mim a responsabilidade de cuidar, de assegurar o próximo, que é o cidadão. O líder, quando ele vai para o altar, que eu acredito que a liderança começa em casa, né? Mas vamos supor que quando ele vai para o altar, ele coloca muito bem arrumado, claro, os dois estão aqui muito bem arrumados. Obrigado. Tem A senhora também. tem a sua arma, que é a Bíblia, A palavra de Deus. a palavra de Deus. Mas ali, quando chega, eu volto a dizer, aquele avalanche de informações, de negativismo, que eu preciso dessa oração, porque eu acredito, não tenho certeza, que tem muita gente que pega o peso e quer jogar sobre a liderança. Perfeito. Então, esses líderes que saem do altar e vão para suas casas, eu sei que quando eu termino meu serviço, eu pego a minha farda,
coloco no armário, às vezes levo para lavar e depois volto para o quartel, coloco no armário, pego o meu armamento, que eu não tenho arma em casa não, viu gente? Calma, que eu não quero. Eu devolvo para a unidade e para mim eu vou a ser uma cidadã normal. Perfeito. Eu vivo assim no meu dia a dia. Sim. Eu faço de tudo que as pessoas não saibam, que não percebam e não gostem de enquanto policial. Mas o líder não tem por onde correr, não. É pastor mesmo. E sou missionária do reino de Deus. Aí eu quero. Amém. Aí eu quero. Sim. E aí eu quero a pergunta seguinte. Esses líderes que ficam com as suas dores em silêncio, né? Que vão para casa, que às vezes verberam para a família. O filho não pode falar nada. Ou a esposa não tem conversa, não tem diálogo. O que os senhores podem orientar eles, né? Para que eles possam, de alguma forma, pegar essa carga, esse peso, porque eu volto a dizer, não é fácil. Porque mesmo assim, eu aqui, enquanto jornalista, policial militar, às vezes a gente recebe uma mensagem no direct. Eu preciso disso. Eu quero um Pix para isso. Me ajude nessa campanha, me ajude nisso. E não sei o quê. O meu marido tá querendo me matar. E chega coisas. Mesmo que eu largue ali e deixe minha farda no quartel. Aí eu pergunto, qual a orientação que os senhores dão para essas lideranças que preferem ficar no silêncio da sua dor interna? Olha, muito, muito interessante a sua pergunta, Patrícia. O que é qual é a leitura que eu faço, né, diante da minha experiência, diante desse contato hoje que eu tenho com muitos pastores, principalmente nesses últimos anos. Né? A minha demanda maior era com os pastores da minha equipe, ou seja, os pastores da minha igreja, e hoje eu tenho uma demanda com muitos pastores da cidade de Feira e até mesmo de outras cidades circunvizinhas. Muitos, né, diante da sua pergunta, muitos acreditam que demonstrar cansaço, fadiga ou dor será interpretado como alguém que não exerce fé. E isso não é uma verdade. A vida do pastor, Patrícia, é uma vida sob muitas expectativas constantes. E todos esperam de nós disponibilidade, inspiração. As pessoas esperam que a gente esteja pronto a todo tempo, a toda e qualquer hora, disponível para essas pessoas. E alguns não têm. Aí a gente volta para o que nós falamos na pergunta, a resposta da pergunta anterior. Não tem um planejamento, não tem uma disciplina. Aí se envolve dessa forma, de exacerbada, querendo resolver tudo. E não é assim, Patrícia, não é assim. A gente aprende com os mais velhos. Eu fui criado por vó, Patrícia. E ela sempre dizia assim, Cláudio, uma coisa de cada vez. Perfeito. Né? Esse jargão tão antigo que, como eu fui criado por vó, a gente chegava ali querendo tudo. Meu filho, uma coisa de cada vez. Isso serve para nós como pessoas, como profissionais, seja lá de que área, né? Qual é a profissão que é. Tudo de forma gradativa, com consciência, com sabedoria, com tranquilidade. Eu sei que tem momentos que, né, mas é necessário. Passo a vez aqui para o Aí eu lembro de Moisés, sobrecarregado ali no Êxodo, capítulo número 18, perfeito. E o sogro Jétro fala para ele, arruma homens que tenham, né, sabedoria, experiência, estou parafraseando, tem uma presença de Deus também e vai dividir esse fardo com você e você só vai deliberar situações relacionadas com aquilo que não tem solução entre eles. Isso. Então, daí a gente vai precisar também de um grupo de pessoas para que a gente não lidere sozinho. Perfeito. E essa centralização do poder, ela é terrível porque vai se criar uma hierarquia religiosa que não existe no reino de Deus. Perfeito. Então, a titulação ali, apóstolo, bispo, para que foram chamados esses homens? Para poder edificar o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Então, tem funções diferentes. Mas se a gente for ficar colocando isso como se fosse uma hierarquia dentro do reino, que uns são maiores, melhores, isso vai fazer com que esse destaque sobrecarregue realmente o líder. Perfeito. Porque ele agora vai ficar com receio até de não ser
aquela resposta da expectativa da pessoa. Sim, sim. E quando ele pega todos esses ingredientes, vamos dizer assim, no altar, ou até ali dentro do gabinete, e traz isso para casa, depois ele vai compartilhar com quem? Sim. Então, uma das minhas percepções é que a gente precisa ter mais do que um irmão em Cristo, porque existem alguns amigos que são mais chegados do que irmãos. A palavra vai afirmar isso. E talvez tem coisas que a gente não consegue compartilhar com as nossas esposas em todos os momentos da nossa vida relacionados com quesitos espirituais de demandas da igreja. Imagine que alguém chega, né, e diz assim, olha, eu quero esse segredo para sempre, meu bispo. Olha aí. E esse segredo só eu, o Senhor e Deus sabe. Poxa, e a minha esposa? Nós somos uma só carne. Eu preciso verbalizar isso para a pessoa que está me pedindo esse segredo. Uhum. Mas aquela confidência agora, se não for permitido, eu vou ter que levar ela para sempre sem minha esposa saber. Um exemplo assim só, Sim. mas que é real. E quem vai compartilhar aquilo que eu estou guardado agora, que pode ser até uma situação que vai fazer com que a gente fique entristecido, que a gente não fique muito feliz com aquilo tudo. Daí, talvez, recorrer somente ao lugar secreto. Deus já estava sabendo, já estava na conversa conosco. Sim. E a mulher também é emocionalmente diferente, ela foi criada para isso. Isso. E quando você faz essa pergunta, ela é muito importante, porque o homem racionaliza tudo. Isso. Quem nós podemos, então, querido bispo, confiar para contar algumas demandas que não sejam segredos das ovelhas, mas sejam os nossos próprios segredos? Confessar pecado. Sim. Dizer o que a gente está pensando. As nossas angústias da alma. As nossas desistências, vazios existenciais. Para depois aquele que ouviu não divulgar na mídia, não espalhar para a igreja e conseguir conciliar e caminhar conosco. Não é? Então, nesses últimos 7 anos, eu venho assim trabalhando e escolhendo a dedo aqueles que são meus amigos. Muito bom. E aqueles que eu ando mais próximo, aqueles Tomara que eu posso que você me compartilhar. escolha. Amém. Ô, glória! E aí, se nós estamos próximos de Deus, Ele vai nos apresentar os amigos. Satisfação, prazer, Opa, muito glória a obrigado Deus. Amém. por te conhecer. Eu trouxe. Prazer também lhe Amém, conhecer. A obrigada. primeira oportunidade com a Que Patrícia. bênção. Que bênção. Sejam tive- amigos de Deus e Ele te apresentará os Amém. amigos. Eu tive uma experiência que vai fazer agora 1 ano de um divórcio vindo de uma traição. E eu confesso aos senhores que eu tentei achar que eu era forte, mas não era forte. Deus já tinha mostrado o bispo J. Maria, o apóstolo J. Maria, que não era aquela pessoa para o meu casamento, né? Eu, enquanto missionária, fazendo um trabalho de ajudar crianças na África, lá na igreja do apóstolo J. Maria, e eu tinha quase 100 crianças que a gente fazia missões, culto de missões, eu arrecadava, fazia vaquinha, pedia até os oficiais da polícia para me ajudar, e eu conseguia. Todo mês a gente mandava, junto com os irmãos da igreja que colaboravam comigo, a gente mandava em Medical R$800, R$1.000 para a África. Só que eu sentia que eu precisava casar. Né? E eu vinha de vários relacionamentos que não estavam dando certo. Eu falei, não, mas agora eu tenho que casar com o homem de Deus para me ajudar a fazer a obra. Sim. Porque às vezes eu fazia um culto de missões e precisava de alguns homens para interpretar cenários. Eu ficava com receio, né, as irmãzinhas. Vem cá, bora aqui fazer um trabalho aqui assim. E aí eu falei, não, eu tenho que arranjar um casamento. Como é isso, gente? Arranjar um casamento? Só que eu achava que arranjar um casamento era assim, gente. Deus não entra no coração de ninguém. Na minha mente era isso. E aí conheci uma pessoa nas redes sociais, fui lá em Cruz das Almas buscar essa pessoa. Quando o apóstolo, eu apresentei o apóstolo disse, Patrícia, não é isso? Não. Vixe. Gente, olha você se tornar uma ovelha rebelde. Eu disse, não, Deus não entra em negócio de casamento, não vou ficar aqui não, vou para outra igreja. Pedi a permissão. Desculpa. Em 3 meses eu casei. 3 meses eu casei. Deixei a obra de missões, entreguei para outra irmã, chamei o apóstolo J. Maria e a irmã Nilza, aqui eu vou entregar. E aí peguei esse cidadão, que eu achava que era crente, e não era crente coisa nenhuma.
Fomos fazer curso de casal, casamos, fizemos curso de casal lá na igreja. Porque eu sei que eu chego em uma igreja, chego na igreja do Senhor, o Senhor não conhece a minha história toda. Não. Eu estou chegando. Perfeito. Então, eu não vou culpar o meu atual pastor hoje, que é o bispo Augusto. Eu já cheguei lá, me inscrevi no curso, fizemos o curso de casal, e eu fiquei 3 meses bancando essa pessoa na minha casa. Casamos. Gente, foi difícil. Foram quase 3 anos de casamento, muito problema, muito. E quando eu descobri a traição, sabe que aquele que o cortisol, eu senti no meu impacto na hora que eu vi a traição ali. Deus fez assim, foi um dia de sábado, não, dia de segunda-feira. Eu tinha ido para a vigília da igreja, a vigília de mulheres, e eu tinha colocado no papel, porque o relacionamento não estava bom, de jeito nenhum. Na rádio era ciúmes, era no quartel ciúmes, tudo era ciúmes. Tudo era ciúmes, em tudo. Eu não tinha poder de amizade com ninguém. Era um controle excessivo, demais, a ponto de olhar minha roupa, olhar o carro, olhar tudo. Você se tornou uma refém. Refém. Nesse relacionamento. Refém de levar conhecimento do quartel. E ao ponto de o coronel dizer, olha, do jeito que está hoje o feminicídio, Patrícia, qualquer hora você pode ser uma Corre o risco. Correndo risco. E eu, não, vou resolver. Chegar para a igreja, não, Patrícia, vem cá, vamos chamar ele para conversar, aconselhar mais. E nesse dia, nessa vigília, eu coloquei o nome, a vigília de mulheres, coloquei o nome dele, da família e tal. Quando na segunda-feira o Espírito Santo de Deus fez assim, olha debaixo da cama, ele tinha 2 tipos de bolsa. Uma bolsa para um trabalho, aí conseguiu 2 empregos, viu? Conseguiu um e conseguiu outro, incluindo as almas. Olha na bolsa. Quando eu fui na bolsa, parecia que eu estava procurando alguma coisa que eu não sabia o que era. E eu comecei a procurar e encontrei ali o produto da traição. Foi um impacto muito grande. Gente, uma dor. Que eu tentei respirar e seguir. Só falei com ele, isso acabou, e ele pegou as coisas e foi embora. Mas eu segurei, chegou um ponto de, passando 15 dias, meu corpo reverberou de que maneira? Palpitação, sim. A ansiedade bateu forte. Sim. Mesmo com a liderança me ajudando em oração, a igreja me ajudou em oração, a pastora, chorei no ombro da pastora. Mas é quando você faz um planejamento e sai errado, vem a decepção. Falamos nisso. E vem a dor. Isso. Mas a Bíblia também diz de que se queixa o homem. De que se queixa o homem. Mas eu estou querendo, nesse sentido, voltar à dor da alma. Sim. E essa dor começou. Aí eu arranjei um grupo de amigas, saía com as meninas da igreja, fui vender produto, saí para vender coisa, achando que... Ocupar, saí dando palestra, tentando mascarar uma alma que estava ali dolorida, o sofrimento. Só que aí teve uma hora que estourou mesmo. E aí eu tive que, mesmo com a equipe da oração, da igreja, eu procurei o psicólogo, que aí dialoguei, mas eu sabia que meu maior autor da psicologia se chama Jesus Cristo. Amém. E aí me retornei assim com a pastora me ajuda. E aí fiz outro curso Mulher Única, para me autoconhecer, né? Para me ter minha própria autonomia. E hoje estou divorciada, mas estou em paz. Glória a Deus. E aí eu quero perguntar aos senhores, como a gente lidar com o autocuidado? Como é o autocuidado de cada um dos senhores aqui? Sim. Diante de alguns momentos, não quer dizer que a vida é perfeita. Sim. Mas no dia a dia algo pode acontecer. Pode. E saber como lidar com esse autocuidado. Eu só fui fazer meu autocuidado mesmo depois de 5 meses, porque o corpo começou a mostrar sinais. E eu vou dizer, a ansiedade não é coisa fácil. Não. De você sair de casa e chorar por qualquer coisa, do coração palpitar, e mesmo ali indo para a igreja, recebendo doando tudo que eu posso doar na igreja, tomando minha ceia, minha santa ceia, mas o meu corpo estava doendo, estava gritando, que poderia, tanto é que quando eu procurei o psicólogo, ele olhou para mim e disse, você está ótimo, você poderia estar pior, você está muito bem. Então eu quero transferir para os senhores como lidar, como fazer para a gente encontrar esse autocuidado. A primeira coisa que eu identifiquei na sua fala, Patrícia, nesse testemunho seu, que hoje é um testemunho de superação, porque você conclui dizendo que superando. Sim, sim. Só que você cometeu o erro que muitos têm cometido. Não se consegue uma cura, uma estabilidade emocional, sentimental e até mesmo espiritual se ocupando. Olha o que você falou, você começou a se ocupar com muita coisa. Foi. E esqueceu de se ocupar com algo extremamente relevante e saudável para a vida de uma pessoa,
que é primeiro se cuidar. Sim. Não adianta eu querer cuidar disso, daquilo, como você citou aí, muita coisa você se envolveu, Sim. mas você não se envolveu consigo mesmo. Olha que você conclui sua fala dizendo que você vai fazer o Mulher Única, um curso muito relevante, de muita instrumentalidade. Ali a mulher recebe muito direcionamento, Sim. mas não é para cuidar de ninguém no primeiro momento, é para cuidar de si. Sim. E uma coisa que a leitura que eu faço é que é de extrema importância para todo líder, para todo pastor, para pessoas que estão passando por uma situação como essa que você passou e hoje você já superou. Sim. É importante a gente manter a nossa programação pessoal, Patrícia. Nossa programação como casal, como família. Se o líder não compreender, não entender isso e não projetar isso, não planejar isso, não programar isso, o desgaste vai ser inevitável. Aliás, o desgaste ele é inevitável. Isso. Então a gente se antecipa fazendo essa programação a nível pessoal, o pastor, estou falando só do pastor, a nível como casal, o pastor e a sua esposa, a nível familiar. E agora eu quero assim, depois passo aqui a mesma pergunta para o bispo Leonardo concluir. Como casal, para você ter ideia, a nossa igreja tem 13 anos. Vai fazer 14, mas no momento estamos ainda com 13 anos. Eu tenho 14 férias. Olha. Quando a igreja nasce, que a igreja não se abre, a igreja nasce. A igreja nasceu primeiro no coração de Deus e depois o Senhor colocou no meu coração. Chegou o tempo. Sim. A igreja nasce há 13 anos, com poucos meses ali. Nasce em agosto, janeiro, sempre aquele período que a gente sai de férias. Já havia um costume, não é agora porque eu estou à frente de uma igreja que eu vou mudar esse hábito tão saudável para minha casa e para minha família. E ali eu saí, olha, vou deixar tudo organizado, não é sair de qualquer jeito. Deixa-se tudo, o bispo tocou num assunto. A gente precisa dar autonomia a quem está conosco como líderes. E, infelizmente, hoje, o bispo também tocou nesse assunto, há líderes muito centralizadores. É só ele que resolve, é só ele que faz. Olha o exemplo que ele trouxe de... Eu costumo dizer, quando eu prego sobre isso, de Moisés, quando o Jetro vai lá, que na verdade Jetro estava preocupado, não era somente com Moisés, principalmente com a filha dele. Um homem que estava ocupado, ia ter tempo para a mulher e os filhos? Lógico que não. Então eu tenho esse cuidado, além das minhas férias que ocorrem em janeiro, e claro que eu não também... A gente tem que fazer tudo com prudência, com coerência. Eu não vou ali e tiro 30 dias. Não é bem assim. Eu costumo e oriento qualquer pastor e líder que está me ouvindo. Fracione suas férias. Então, hoje eu tiro o meu período pós o início do ano ali. Passou-se o culto da virada, o culto tão esperado. Passou-se a Santa Ceia, que é um dos cultos principais de toda a igreja. Ali eu saio com minha família, também já deixo tudo organizado. As minhas férias, Patrícia, como pastor, como líder, começa agora. Esse é o momento de você fazer uma alocação, esse é o momento de você fazer uma programação de viagem, porque está tudo mais em conta. Perfeito. A gente está aqui para a nossa Bahia, para o Nordeste, está um período frio, chuvoso, então o custo diminui bastante. E aí eu tenho a minha saída, eu e minha esposa, a minha saída, eu e meus filhos. Então, tudo isso é oriundo de quê? De uma programação, de um planejamento. Não abro mão, Patrícia, não abro mão da minha reunião, todas as quartas ou quinta, quando não dá para fazer quarta, a gente faz quinta, eu sento na mesa, vem todos os meus filhos. Todos eles têm trabalho, todos eles muito ocupados. Meu genro é médico, meu filho trabalha com aplicativo, então minha filha trabalha muito para a igreja, minha nora, minha neta, e aí eu reúno semanalmente. Eu não tenho que estar na igreja, eu preciso estar com minha família. Perfeito. Eu reúno, tenho minha mesa, eu digo que é minha conferência familiar. Amém. Toda quarta-feira, todo mundo senta na mesa para comer junto, para conversar, para dialogar. E é o que eu disse agora há pouco, né? A gente não está imune, mas o risco vai diminuir muito.
Muito Bispo bom. Léo. Eu vou começar de trás para frente, da onde ele parou, Sim, até sim. chegando onde você testemunhou, Sim. para poder a gente ficar com essa sequência lógica Perfeito. Sim. na mente, né? Para não tomar uma questão e voltar para outra, não ficar num ioiô. Olha só, quando ele fala essa importância, a gente precisa saber que esse nome férias, ele vai estar aspiado para nós que temos uma liderança eclesiástica, que entendemos os propósitos do reino de Sim. Deus. Porque às vezes soa como se a gente estivesse aqui numa empresa da fé, e não é isso. As férias não está relacionado porque nós somos trabalhadores, carteira assinada, Perfeito. ainda que isso possa Isso. acontecer por causa da própria política social, administrativa, que Isso. envolve a nossa sociedade com CNPJ, isso é Perfeito. importante. Mas quando o nosso querido bispo Cláudio fala sobre férias, na mesma hora as letras saltaram nos meus olhos, como se eu estivesse enxergando ali o descanso. Sim. E Deus, que não precisava descansar, descansou, convidou a todos a descansarem. E hoje a gente tem um descanso que é maravilhoso, porque o próprio Cristo é o nosso Shabá. E se a gente não descansar nessas coisas no Senhor, a gente vai ficar num corre-corre, num ativismo, Sim. achando que vamos segurar o vento. Perfeito. E quando a gente estiver lá na frente, a gente vai ver que não fizemos nada como deveria dentro de uma programação de Deus em Provérbios 11 e Lucas 10, mostrando que nós precisamos de um tempo para cuidar de nós mesmos. Perfeito. E que a Bíblia nos ensina a cuidar de nós e daqueles que estão próximos, amar ao próximo como a si mesmo. O próprio Jesus convida os discípulos para poder descansar. Isso. Vamos atravessar para outra margem, porque eu tenho um negócio com vocês. Não era Sim. nada, era só para descansar. Isso mesmo. Porque vinha, Tanto que ele dormiu. vinha expulsando demônio, Tanto que ele curando dormiu. enfermo. Dormiu. Isso mesmo. Vinha fazendo tanta atividade, ele não, está na hora da gente descansar. Então esse descanso é importantíssimo, em Isso. tudo no planejamento. Uhum. Talvez a gente não conseguiu viajar esse ano por uma série de situações, até de saúde mesmo. Mas se não planejar para o ano que vem, como nosso querido amigo e pastor e bispo falou, nunca vai acontecer. E Isso. antes de nós sermos chamados para pastor, já éramos seres humanos e já tínhamos uma programação. E Deus não pegou a nossa programação Meu Deus. Isso. e destruiu. Meu Deus. Muito Isso Ele mesmo. melhorou a Muito nossa relevante. programação. Ele ampliou a nossa Sim, programação. sem dúvida. E ele nos deu uma nova programação em cima da nossa. Meu Deus, muito bom. Muito Então bom. ele acrescentou virtudes. Muito bom. E os lutos que acontecem E os lutos. nas nossas vidas são lutos. Você teve um Eu grande tive um luto. luto. Quem estava capacitado para te ajudar no luto? Estava no- E a gente tem essa compreensão dos lutos da vida. Talvez a gente fique enlutado por muito tempo porque a gente está sobrecarregado e não descansou. Perfeito. E alguns rompimentos, né? Perfeito. Isso. Aquela ovelha que você se dedicou tanto tempo e agora ela já não faz mais parte desse ministério. Aquelas coisas todas que a gente investiu que agora fraquejou. Aquele propósito financeiro que não deu certo. São Isso. tantos lutos, fora as doenças e óbitos mesmo. Isso mesmo. Quem pode nos ajudar nesse quesito de fazer com que a nossa mente esteja saudável? Não podemos esquecer que a ciência e a religião, no sentido de espiritualidade, não andam dissociados. Não. Perfeito. São agregados. O nosso Deus é um Deus que ele criou todas as ciências, inclusive as exatas. Ciências humanas. Não há discordância. Não há. Há concordância. A concordância. Então a gente percebe que aqueles que oram, eles têm uma sobrevida melhor. Aqueles que têm uma espiritualidade conseguem enfrentar dilemas, inclusive com saúde física, melhor do que outros. Precisa assim de psicólogo, precisa assim de psiquiatra, precisa assim de enfermeiro, de médico, de todos os profissionais. Então, desmitifique isso, querido ouvinte, É. de que Deus é poderoso, Ele vai me curar. Sim, Ele é poderoso, inclusive para usar o médico Lucas para algumas coisas, Olha aí. inclusive para poder escrever detalhes Perfeito. das cartas. É o que eu disse, bispo, a Patrícia, quando ela iniciou a fala dela, que
não adianta, e o senhor também tocou nesse assunto, não adianta a gente cuidar de todo mundo e não cuidar de si. Patrícia, eu vou usar aqui uma expressão, essa conta não bate. Não vai bater, Tá de jeito algum. Não é verdade? Eu vou trazer aqui uma coisa interessante que às vezes eu aplico, principalmente quando eu me reúno com homens. Eu trabalho muito forte com homens. A gente não pode, e vou falar da mulher também, a gente não pode esperar novembro para cuidar da nossa saúde masculina. Muito bom. Por exemplo, eu estou chegando, estamos em julho, eu estou com meus exames, o Bispo Cláudio aqui falando para você que está nos ouvindo aí, nós agradecemos a sua audiência, está lá em cima a audiência do nosso programa, e isso nós agradecemos, que é por conta de cada um de vocês que está nos ouvindo aí do outro lado. Assim como a mulher não pode esperar até outubro para fazer, sabe? Então, o cuidado, ele é diário, né? Perfeito. Eu não espero o Novembro Azul chegar, né? Eu já fiz o meu Novembro Azul, eu já passei por urologista, já passei pelo cardiologista. Uhum. E muitas vezes, na demanda ministerial, o que é que está vendo? Os pastores não estão cuidando da sua saúde física. Não é só também emocional, não. Até a física. Não vai a um cardiologista, não vai a um urologista, e aí vai. Sedentarismo, obesidade, hipertensão arterial, uma alimentação desbalanceada, não se alimenta como deveria, o corre-corre da vida, Isso. cheio de preocupações, essa conta vai fechar. Não bate, de jeito. E a prevenção faz toda a diferença, né, Patrícia? É. A prevenção, você é uma militar e sabe que o melhor de tudo não é chegar ali na hora é prevenir o que vai acontecer. Não Prevenir. deixar acontecer o caos, né? E para não chegar a acontecer o caos, aquela pessoa precisa identificar que precisa. E aí talvez a liderança evangélica esteja vacilando. A liderança cristã está vacilando porque ela não consegue identificar em si mesmo que precisa do outro. Precisa parar. Precisa começar a fazer educação física, ginástica, precisa estar caminhando, precisa retirar aquela alimentação de processados, precisa dormir e descansar, porque bota a cabeça no travesseiro e a mente não para. Não para. Como é que o sistema nervoso vai desintoxicar, vai desinflamar o corpo, se a ciência diz que o sono e o repouso é importantíssimo para a saúde física, emocional e psíquica? Então, não dá. Você ia falar da minha parte, né? Estou esperando. Então já traz aí pra gente agora. Então. Não, do meu testemunho, você falou e eu vou voltar. Ah, sim, é o luto, né? Porque acabou luto. ficando enlutada numa situação. Foi isso e mesmo. esse luto, o que acontece? A pessoa, ela está esperando as fases do luto passar. Que para um vai ter 7 fases, a outra vai ser um tempo maior, a outra vai ser menor. Mas, no luto, o que fazer? Aí a gente precisa conhecer cada pessoa. Seu individual. Né? E é lógico que nada melhor do que um histórico e algum profissional também específico, que às vezes vai precisar de alguns critérios que talvez a terapia pastoral não dê conta. Principalmente se o caso for de medicação, né? De entrar com medicação. O pastor não pode fazer isso. Não. E algumas sequências da terapia que nós não temos o conhecimento nem formação adequada para isso. Perfeito. Então, vai ser agregando esses valores e esses conhecimentos. Perfeito. O povo perece pela falta de conhecimento. Não é falta de fé, não é falta de dinheiro, não é falta... Porque Deus provê essas coisas todas, mas o conhecimento. Muito bom. Eu quero registrar aqui a nossa audiência, né, no Instagram. Tem um pessoal acompanhando, inclusive o apóstolo J. Maria, ele, bom dia, a paz do Senhor Jesus, muito bom o tema, está ajudando muitos pastores, parabéns à produção da reportagem do portal Jerezim. Juscelma está acompanhando, Jean Brito, pastora Nilza, obrigada, pastora. Aruteza, Eliane também está conosco, e aqui a produção está mandando aqui, tá bom, viu? Glória aqui. a Deus. Deixa eu ver, Juscelma, Mila está nos acompanhando também, Alígio Máquinas, né, que é o pastor também de lá da igreja, aqui é a empresa. Glória a Deus. Deixa eu ver o que mais.
Luciana Lima, minha irmã Luciana. Ô, Lu, obrigada, irmã. Falta a Mamis Poderosa, que eu mandei o link para ela. Cadê, Mamis? Ai, tá chegando mais mensagem aqui, gente. Que bom. Deixa eu ver quem mais. Sara, Jambrito. Ô, pessoal, muito obrigada e continue conosco, viu? Não vai acabar agora não, tá perto. Calma, continue com a gente. A palavra de Deus diz que nós somos templo do Espírito Santo, né? Sim. Nós somos esse templo que precisamos cuidar desse templo que é o nosso corpo. Precisamos estar alinhado com esse templo. E aí eu queria saber dos senhores, como fazer para que a Bíblia ensina que o corpo é o templo do Espírito Santo e como os líderes acreditam que acabam negligenciando, né, a esse princípio por causa da rotina intensa. Então, assim, o senhor acredita que muitos líderes negligenciam por conta dessa rotina, esse templo do Espírito Santo? Aí eu lembro que Jesus, muitas vezes, ele se afastava, né, para orar, para falar com o Pai. Sim. E aí, como falar com esses pastores que negligenciam que ele também é templo do Espírito Santo? Sim. Pastor Léo, Bispo Léo, perdão. Isso é, assim, muito importante, o que trouxe agora, porque nesse momento nós vamos ter que trabalhar com corpo, alma e espírito. Sim. Então, muitos de nós espiritualiza tudo, como já foi abordado aqui. Uhum. E negligencia a habitação do Espírito. Perfeito. De diversas maneiras. Não se hidrata direito durante o dia. Olha. Quando chega no inverno, aí eu não vou nem falar, porque a água ficou escassa mesmo, que a gente nem sente mais vontade, não fica com sede. Isso. Uma alimentação do corre-corre e não muda esse mau hábito alimentar. Que às vezes a facilidade está ali no comércio, está fazendo alguma coisa relacionada com a obra de Deus, uma missão, e aí não se alimenta como deveria. Com a mesa farta de folhas, de verduras, de frutas, porque é mais fácil, mais rápido, mais objetivo, um fast food. Muitas das vezes, e grande vezes, essas situações todas de estresse vai fazer com que a gente busque um alívio imediato, e essa busca do alívio imediato para disparar as nossas dopaminas. Nós fomos livres, muitos de nós, das drogas, dos vícios, mas caímos no açúcar. Olha. E recorremos ao açúcar. Sim. Aí vem resistência insulínica, Sim. obesidade, processo inflamatório em todos os sistemas. Agora eu estou falando como enfermeiro de formação. Já ia perguntar alguma coisa. Eu falei, o senhor está muito... Eu já ia perguntar. Sim, pode continuar. Além Muito disso, bom. o açúcar é um dos maiores vilões, né? vilões para prejuízo. Na natureza, a gente não vai achar o açúcar livre dessa maneira. O homem fabricou isso. Então, vai ter prejuízos diversos. E a gente vai estar numa cultura que precisamos ficar bem, analgesiados. Sim. O açúcar vai trazer como ingrediente esse doping, Isso. que aparentemente não está percebível, mas gordura localizada, sobrecarga cardiovascular. E, além disso, a má alimentação trazendo toxinas para o corpo que vai ser acumulada, queridos, em 10 anos. O que a gente está fazendo hoje vai repercutir daqui a 10 anos. Então, imagine agora que eu tenho mais de 50 anos, o meu gráfico é descendente, eu estou indo encontrar o Jesus. Porque se a expectativa de vida do brasileiro é 77 anos, bora botar 80. Eu já ultrapassei, já tenho mais de 10 anos com o meu gráfico descendente. Sim. Ei, querido líder, Ó. você que tem acima de 40 anos, não dá mais para fazer algumas coisas que eram Perfeito. de antes. Tem quanto tempo que não anda, não faz uma caminhada? E isso é um processo de conversão. Eu vou falar de mim agora. Sim. Estou numa luta para eu conseguir fazer um exercício físico, porque eu acabei ficando muito tempo parado e exercito muito minha mente. Perfeito. A minha mente me enganou que eu não preciso de exercício físico no corpo porque ela está sendo exercitada. E a palavra de Deus aí me convenceu de que isso está errado. E isso está vindo cada vez mais à tona nesses dias. Uma pessoa que era esportiva, praticava artes marciais,
que era ativo no quesito físico, agora É sedentário. estou não vou dizer que eu estou sedentário por causa das minhas atividades profissionais. Sim. Mas quando eu olho para uma característica assim, eu tomei essa palavra para mim mesmo. Não vou fingir que eu não sou sedentário, porque eu sei que não sou, porque senão eu não vou tomar a iniciativa. Então eu estou prescrevendo para mim mesmo algo que eu preciso fazer. Pronto. Com quem eu posso fazer o meu exercício que vai me estimular, me ajudar e vai ser uma incentivadora disso. Perfeito. Aí minha esposa já começou e está me arrastando pelo braço. Oh. Que bom. É bom que Porque não é ande melhor só. Então você precisa de um amigo, Bom, precisa de alguém que esteja com você para poder fazer sim, o exercício físico, melhorar a alimentação. Está comprando o que para casa? Sim. Recebeu ali o valor que trabalhou, você pode optar. Perfeito. Quando você chega no supermercado, na feira, tem opções. Sim. Vai ser difícil na primeira semana. A gente não tem o hábito de se alimentar com frutas, com verduras, com folhas. O gosto é ruim. Quem toma refrigerante e precisa tomar refrigerante realmente com aquela quantidade de açúcar? Não estou falando que você não pode curtir prazeres da vida. Estou falando que tem gente que faz o refrigerante de água. É. Perfeito. Uma verdade. Né? E aí eu já vou deixar o reticências. Para eu não adentrar muito específico, deixa rodar um pouco para voltar para mim. Meu querido, fale aí como é esse templo do Espírito Santo. Se o Espírito é santo, como é que habita numa casa impura? E Suja. Ah, não, mas eu tenho minha santidade, eu tenho minha fé, eu busco a Deus, mas o corpo inflamado? Como assim? Quer dizer, quando a gente chega numa casa e ela está com a estrutura toda rachada e as telhas caindo, está com pingueira, está com goteira, está com o alicerce prejudicado, mofo dentro de casa. Vamos ter que usar o jargão que eu falei, né? A conta não bate. Não fecha. bate, não bate. O Espírito vai habitar em um local A conta não fecha. puro. Né? puro. E o que é que a gente está fazendo? Porque a palavra de Deus diz assim, ó, aquele que destrói o templo, Deus o mata. Verdade. E aí Deus o mata porque Deus é um Deus punitivo que vai retirar a vida da pessoa. Não, Deus entregou naquela realidade e a pessoa vai ter uma consequência, porque o salário do pecado É a morte. é a morte. Diante da pergunta de Patrícia, diante da sua fala, querido bispo Leonardo, e fala com propriedade, porque é da área de saúde, É. e a pergunta fala de intensidade. Assim como a intensidade que nós somos requeridos como líderes, como pastores, na área ministerial, na área espiritual, na área do aconselhamento, a gente precisa também, como você citou, ter essa intensidade também no quesito do cuidado do corpo, do nosso físico. Lembrando que você que é pastor, você que é líder que está aqui nos ouvindo, independente de ser um pastor, um líder que lidera um ministério, a gente precisa entender, e tem a ver com o que eu vou falar aqui, tem a ver com o que o bispo Leonardo já trouxe, que tudo em nós, bispo Leonardo, Patrícia, comunica. Nosso corpo comunica. Isso. Nossas vestes, a maneira de falar, o nosso sorriso. A gente percebe que tem líder aí que não sabe o que é um dentista. Me perdoe, você precisa ir. Muito bom. Assim como eu falei que não vai a um médico, às vezes, muitos deles não vão sequer a um dentista. E como eu acabei de dizer, tudo na vida de um líder comunica. No militarismo fala que o exemplo arrasta. Perfeito, sim. E quando fala do sexo masculino, aí para tirar esse cidadão para fazer uma consulta, só a graça. O homem, ele só vai quando já chegou o prejuízo, quando já está com alguma doença instalada, quando já está com alguma situação precária. E aí ele diz assim, eu não tenho mais para onde correr, vou precisar me apresentar. E que seja rápido para eu poder sair daqui logo. É assim mesmo. Então, homem, você que está me ouvindo, você que é do sexo masculino, homens de Deus, se cuidem, porque Deus quer cumprir propósitos.
Isso. E talvez tenha pessoas que possam morrer antes do cumprimento do propósito. Não estou falando de salvação, não. Quem sou eu para dizer sobre sua salvação se Jesus já ganhou a sua vida e não tem quem o arrebate da mão dele? Isso aí. Se a sua carga ministerial como líder, como pastor, é intensa, a gente precisa também ser intenso no nosso cuidado físico, no nosso cuidado com o corpo, com tudo, né? Isso. Como disse, tudo em nós comunica, então a gente precisa ter essa atitude, né? Essa firmeza no que diz respeito a essa disciplina com o nosso corpo, né? Que, como o bispo falou, né? O corpo é o templo do Espírito Santo e a gente precisa cuidar. E há uma fala de um estudioso que diz que uma pregação de 1h30 equivale a um dia exaustivo de trabalho. Então imagine se o nosso corpo não estiver preparado. Beleza, estudei, estou com um sermão aqui, só que na hora que você vai desenvolver o sermão, Patrícia, aí você vai ter o desgaste. Você sai do culto mesmo desgastado. E aí a gente lembra desse dado que o pesquisador traz, que a pregação de um pastor, de um bispo, apóstolo, durante 1h30 equivale a um dia exaustivo de trabalho. Muito bom. E ainda tem a parte toda dos sentimentos e emoções. Nós somos seres humanos. Temos emoções, sim. Tem dias que a gente não quer fazer algo. Tem dias que a gente está mais feliz, alegre, satisfeito. Tem dias que a gente está mais triste. Tem uma série de situações. Tá chegando aqui mais mensagem da produção, viu? Ótimo. O pessoal está acompanhando a gente. Registrar, né, a audiência da live de Roberto, que mais? Thelma está nos acompanhando. Sena JC está acompanhando a gente. Quero agradecer, né, em nome de toda a nossa bancada. Amém. Essa presença dessa turma toda Gratidão. conosco. Robério Viana também. Deixa eu ver, o apóstolo J. Maria, isso que esses homens de Deus precisam fazer todos os dias o podcast. Olha o convite. Olha o apóstolo, é ótimo. Thelma Pires. A gente falou de família, né? Sim. E eu queria saber, a gente vai voltar um pouco para a família para perguntar de que maneira, né, a família pode ser protegida sobre essa sobrecarga ministerial. Como os senhores podem orientar e como os senhores também protegem. Já vi que nas falas mostra essa proteção. Mas essa sobrecarga ministerial, como proteger a família? Primeiramente, mostrando a sua família, Sim. que é a nossa primeira igreja, e também a igreja que o pastor lidera, que o pastor apacenta, tanto a igreja como a família precisam saber do pastor, que é o maior comunicador da igreja, né? Que, por exemplo, vou pegar aqui o meu exemplo. Sim. Tanto a minha igreja como a minha casa, a minha família, sabem que a minha prioridade é a minha família. A minha prioridade é minha esposa. Quando a minha esposa percebe isso em mim, quando meus filhos testemunham que eu verdadeiramente priorizo eles, priorizo a minha casa. Patrícia, bispo, se estabelece uma atmosfera, o nosso ambiente se torna saudável e isso vai se estender para a igreja. Sim. E quando a igreja percebe, tem esse entendimento, né, daquilo que nós estamos pronunciando e falando, olha, eu canso de dizer, a minha prioridade é a minha família. Primeiro a minha esposa, depois os meus filhos. Porque, deixa eu falar uma coisa aqui para você, eu estou vivendo isso, os filhos vão embora, os filhos crescem, tá eu e a minha bênção lá, né? Tá eu e a minha namorada. Amém. Né? Então, eles vão. Então, se eu não priorizar a minha esposa, isso precisa ser evidenciado. Infelizmente, a gente está vendo o contrário. Tem pastores que amam a igreja, mas a casa é descuidada. Isso. A esposa, meu Deus do céu. Há algo que está sendo muito
replicado aí. Eu, assim, não vou dizer que sou contra. Esse empoderamento das mulheres, você já ouviu certamente falar bastante. Isso. Mas quem empodera as mulheres não são as mulheres. Não é um congresso de empoderamento, não é um congresso de mulheres. São os homens. É o marido que empodera a esposa, é o pai que dá destino aos filhos. E quando isso acontece, você não precisa receber poder de ninguém. O poder de Jesus, primeiramente, o poder do Senhor nas nossas vidas e o poder de quem caminha com a gente. Perfeito. Quando a gente, de tanta coisa que a gente falou aqui, uma coisa eu não toquei. Não toquei. Quem cuida de pastor é pastor. Porque o pastor sabe a dor. O pastor conhece os sinais de uma provável ou eminente depressão. Eu tive essa experiência esses dias. Eu percebi um isolamento, olha, tudo começa pelo isolamento. Percebi o isolamento de um líder, de um pastor relevante, um amigo, mas eu senti ele se isolando, ele o isolamento começa com o quê? Com o distanciamento. E aí, quando eu o abordo, quando eu chamo para perto o bispo Leonardo, aí os sinais se tornam visíveis e notórios. E aí a gente já entra tratando um bom diálogo. Hoje, Patrícia, bispo Leonardo, você vê como é surpreendente isso que eu vou dizer para vocês. Eu canso de ligar para um pastor, para um bispo, um apóstolo, e aí ele está precisando de quê? Eu falei, não, eu só queria ouvir tua voz, só queria falar contigo, você está bem? E eu nunca pergunto, começando, Patrícia, pela igreja. Eu nunca começo perguntando, como é que está a igreja, como é que está o ministério? Não. Como é que vai você? Importante. Como está o seu casamento? Como estão os seus filhos? Viajou esses dias? Quando foi que tu deu uma saidinha aí? Bora dizer que estamos em janeiro, que eu ligo em janeiro. Deu para sair esse final de semana? Tira o final de semana de janeiro para descansar. Vai molhar os pés na água do mar. Então, é basicamente isso. Chegou aqui, veio o bispo Léo, Jean Brito, o senhor conhece? Sim. Diz o seguinte, o bispo Cláudio fala do que ele realmente vive, sou testemunha. Glória a Deus. Ele é uma discípula, é uma líder. Obrigada. Você está ouvindo, você é uma bênção, sua casa é uma bênção, Amém. Sua família é uma bênção, isso é tão bom. Obrigado por esse testemunho, isso só eleva o nível, né, desse programa, e eu estou muito grato pelo convite da Patrícia, do apóstolo J. Maria, conhecer aqui um amigo do reino, que é o bispo Leonardo, e a gente está aí, vamos caminhar aí nesse trabalho aqui que a gente está envolvido, inserido nessa manhã. Isso, é verdade. Então essa cultura precisa ser demonstrada, precisa ser amadurecida na igreja. Sim. Só que essa cultura ela já tem que iniciar do líder principal. E ele tem que fazer com que mantenha essa cultura do cuidado com as pessoas. Ligar é um dos maiores cuidados hoje em dia, porque as pessoas não têm tempo para tantas as coisas. A gente entra aí num fast food na avenida principal, você pode contar o tempo, se você quer determinada refeição, vai sair num determinado tempo. Hoje a gente dá um clique, tem acesso a um universo de informações. Verdade. Quem tem tempo disponível para ouvir o outro? Perfeito. Hoje, a gestão é relacional. As competências, elas vão perpassar pelas relações. Sim. O equilíbrio emocional. Talvez, quando a gente ligue para alguém, a pessoa não está tão acostumada a ser cuidada que ela rejeita até pensando que a gente quer saber alguma coisa ou está interessado em alguma coisa. Gente, Não é? Quando a gente tem uma igreja assim acolhedora, de pessoas amigas que vivem família mesmo, como a gente acabou de ver um testemunho, né, de uma ovelha ligando, dizendo que estou vendo isso no dia a dia, isso aqui não é invenção deles. Eles não estão falando coisas que eles não estão vivendo, eles estão falando o que eles vivem. Quando se tem essa cultura, é maravilhoso.
Agora, se construir isso, é no dia a dia, com cada um. É um discipulado mesmo. E um vai aprendendo a cuidar com o outro. Isso. E na família vai ter o quê? Desgastes, situações difíceis, porque o ferro com ferro se afia. Justamente. Então não vai deixar de congregar, como muitos têm feito. Isso. E se isolar, achando assim que tem defeitos, que existem problemas em todo lugar que a gente for por esse mundo, como seres humanos que viemos de um fruto de pecado, temos nossas limitações e pecados. Que você não pode, agora eu estou dando um direcionamento de uma revelação espiritual para você que está querendo se afastar. Procure um outro ministério. Perfeito. Existem outros pastores, homens de Deus, famílias de Deus, pessoas abençoadas que estão buscando servir a Deus de verdade. O que você não pode é ficar fora do congregar, porque aconteceu uma situação com fulano, beltrano, ciclano. Existem diversos. Agora lembre-se, quando você chega lá, possa ser que o problema também não deixou você. Então a gente precisa estar aberto, porque ainda existe os remanescentes do Senhor, espalhados por esse mundo. Muita gente responsável, habilitada para cuidar. Sim. Isso. Gente, chegou uma pergunta aqui, foi até uma fala, na verdade, uma afirmação. Luciana, minha irmã. Sim. Ela botou assim: conheço a família do bispo. Eu tenho 2 bispos na minha frente. Clara, uma menina maravilhosa, com certeza teve uma boa criação. Qual bispo? Que ela... A minha Luciana, minha irmã, você conhece Luciana Lima? Luciana Lima, esse nome não é Lima, estranho. eu sou família Salles, da Casa das 7 Mulheres. Ela disse que conhece a família do senhor, então. Glória Olha que a bom. Deus. Depois que vou bom. pegar o contato. Clara, a filha do senhor, ela trabalha Clara. de quê? Clara, hoje, ela contribui muito com o nosso ministério. Ela hoje trabalha na secretaria da igreja. Ah, tá. Ela tem uma formação muito boa, formação na Jocum, fora do país, formação em missões, entendeu? Traduz muito pastor de língua espanhola, né? Olha. Inclusive lá na Monte Jerezim, vários colombianos que tiveram lá, Sim. pastores colombianos, ela que interpretou, né? Ela que foi a intérprete, né? Fez a tradução, vamos dizer assim. Então, e Clara casou agora, recentemente, com um jovem da nossa igreja, o Daniel, é médico. Sim. Vai fazer 30 dias de casado. Opa, Foi muito lindo o parabéns, casamento. abençoe. É uma jovem muito ativa, Sim. muito ativa mesmo. Tanto a nível da igreja local, que é a igreja que eu presido, né? Eu sou um bispo sênior, como também hoje ela contribui com muitos ministérios, principalmente na questão do Ministério de Jovens, que ela, com o esposo, desenvolve um trabalho muito relevante à frente da juventude da nossa igreja e contribuindo com outras juventudes de outros ministérios. Luciana completou aqui, conhece Clara da academia. Meu da Deus. academia, ela diz também: essa palavra está sempre para mim, está sendo para mim. Meu É Deus. o que eu estou fazendo, que ela Glória está a se Deus. cuidando. Está chegando mais mensagem aqui. Então é da academia. Luciana, ela é crossfiteira, né? Sim, a Clara Ela congrega na Igreja da Graça, Sim, mas sim. rotineiramente, todos os dias ela está no crossfit. Ela fez uma viagem para a Itália e ela tem um corpo magrinha, bem arrumadinha. Ela é uma menina linda, minha irmã. É a Sim. caçula, mas é bem ativa. Glória a Deus. Foi para a Itália e só ficava postando um mês na Itália, na casa da cunhada dela. E só ficava postando massas, só comendo massa. Ela veio com a idade metabólica avançada pelo período que ela ficou na Itália, só comendo massa. E ela ficou assustada, né? Porque as vísceras dela, ela ficou patrícia, a gordura visceral. E a gente entende o seguinte: bom, se já tem a rotina diária de academia, certamente não vai ter problema nenhum passar um mês comendo massa, que os italianos, massa o tempo dela, botava as fotos no grupo da família, que a gente ficava babando. Meu Deus. Pizza, eles comem muito molho, tudo deles é macarrão. Quando ela procurou o médico, ela estava comprometida e teve que voltar de novo, mesmo sendo crossfiteira, imagine. Já tem rotina diária de anos. Um mês fora, em outro país, teve os hábitos alimentares. Os hábitos alimentares. Fez uma grande diferença. Então você que está precisando de um nutricionista, busque, não economize a respeito da sua saúde. Vá ali no nutricionista, refaça o seu cardápio, porque
senão a alimentação ela vai prescrever a nossa vida daqui a 10 anos. Isso. Pastor Berg Sim, Campos, Berg, ele sim. manda a mensagem seguinte, e Marília Campos, Sim. que o pastor tem o meu respeito a esse bispo honrado por Deus, Bispo Cláudio. Amém. Newton Corinthians também entrou aqui, está conosco, desejando a paz do Senhor. E não Amém. a audiência está maravilhosa. Gratidão. Márcia acabou de entrar, está aqui com a gente. Isso é importante, né? Muito. Isso é importante, por isso que o apóstolo J. Maria está convidando os senhores para alocar um horário aqui e está aqui com a gente diariamente. Agora, uma pergunta que daqui a pouquinho está encerrando, daqui a mais três perguntas, mas assim, com relação a cuidar de quem cuida, né? Caso a igreja, né? Será que a igreja está preparada para acolher e cuidar dos seus líderes quando eles, caso aconteça uma doença física ou emocional? Tem alguém para substituir, caso surja nessa impetitividade, né? Ser intempestivo de uma doença emocional ou física e se afastar? Será que tem alguém na liderança da sua igreja, da igreja dos senhores, para assumir esse papel e cuidar de quem cuida? Eu vou trazer o que a gente já estava falando sobre essa cultura do cuidado. Sim. Que ela vai ter que começar com os líderes e ter que ser mantida através desses líderes para todos os que fazem parte ali daquele grupo, daquela comunidade, daquela igreja, enfim. E quando a gente olha para uma realidade estatística, isso não acontece muito. Sim. E não é evidente por uma série de variáveis, entre as quais eu posso destacar a maturidade daquela comunidade. Então, a gente tem uma comunidade que ela não está com a maturidade suficiente para saber que os líderes também Sim. são seres humanos e precisam do cuidado deles. E quem multiplica ovelhas são ovelhas. Né? Pastores não Perfeito. multiplicam ovelhas. Só que aí a gente precisa também saber que essa centralização ela não vai ser nunca saudável. Perfeito. E essa divisão de tarefas no sentido de não atribuir bens, atribuir serviços, atribuir trabalhos, atividades no reino. Ela é importantíssima. E dentro dessa cultura do cuidado, esse rodízio, entre aspas, a gente pode dizer, faz com que não haja sobrecarga. Sim. E que as próprias pessoas que estão ali naquele ministério, fazem parte daquela igreja, daquela comunidade, elas percebam isso no caminhar um com o outro. Se não tem a maturidade, o cuidado também vai ser transicionado. Ela vai amadurecendo à medida que vai acontecendo. Porém, uma dica para aquele que já está na liderança de uma igreja que não está com muita maturidade nesse quesito do cuidado é estabeleça prioridades. Perfeito. Aham. Porque talvez o corpo ali não está entendendo porque o pastor está pulando etapas, não está priorizando o que deveria, Sim. se desequilibrou em algum momento no sentido de que não teve alguma área, né? Isso aí eu não estou falando de pecado, de algo que está caminhando errado. Estou dizendo assim, a igreja percebe porque comunica. O Senhor falou que comunica. Então, se eles estão percebendo que a família entre si, pastoral, não está cuidando dos seus próprios limites, da sua própria saúde física, emocional, psicológica, não vai cuidar com os demais. Então, as exigências, as cobranças, elas vão ser maior para essa liderança. Aí a gente tem um detalhe nesse movimento, nesses dias, que Sim. a venda de serviços em determinadas denominações. Então, muitos vêm para visitar e estão aguardando um serviço para ela comprar, para ela desfrutar do serviço. Mas ela não tem compromisso com a comunidade, ela não quer botar a mão no bolso para poder ajudar em nada. Ela está ali passeando e passando por alguns ministérios. Como algumas têm muitas ofertas de serviço e outras menos, sempre aquelas igrejas menores, principalmente as de bairro, elas vão ficar
numa situação de vulnerabilidade. Por isso que aqueles que já são da membresia precisam ter o cuidado. Sim. Por quê? Essas pessoas que vão transicionar pelas igrejas, elas não têm um compromisso de cuidar com ninguém. Na primeira situação divergente que tiver, ela vai sair. E aí, o que eu falo desse movimento? Existem diversas igrejas, que bênção, diversas denominações, louvado seja Deus por isso. Mas será que a gente está ganhando almas para Cristo ou a gente está fazendo rodízio de congregados? Olha. E nesse rodízio de congregados não é a explosão de pessoas, mas é a maturidade delas. Perfeito. Aí eu vou deixar essas reticências, essa maturidade dessas Passou pessoas. para o pastor Cláudio, não foi? E aí daqui a pouco a gente pode voltar, mas deixei a bomba para ele aqui. Bom, eu vou pegar algo chave de tudo que o bispo Leonardo falou. Essa questão da ajuda, da igreja estar preocupada, passa muito pelo que ele acabou de falar. Inclusive, eu anotei isso. Maturidade. Uma igreja já consolidada, normalmente ela vai cuidar dos seus pastores. Sim. Eu conheço igrejas de estrutura, igrejas maduras, né? E daqui da nossa cidade, pastores relevantes, pastores há muito tempo à frente do ministério, e eu vejo por parte da igreja, dos liderados, o cuidado. Sim. Mas isso tudo passa muito por estrutura, às vezes uma igreja menor, de porte menor, uma igreja pequena, ou uma igreja nascendo agora, esse líder pastoreando agora, né, de forma muito recente, não vai ter esse cuidado. Essa é a realidade. Sim. E por conta dessa realidade, muitos pastores têm desistido, Patrícia. Saiu uma pesquisa, só para vocês terem ideia, de que por falta desse cuidado da igreja, a pergunta que foi apresentada por você, Sim. nos Estados Unidos, em média, 1.500 pastores deixam o ministério por mês. Meu Deus. Aí o bispo Leonardo fez uma conta. Bispo, quase 50 por dia. Tá certo que a nação dos Estados Unidos, eles pegaram os Estados Unidos pela questão berço do cristianismo, Sim, a cultura, sim. né? Então, olha, esses dados são terríveis. E isso acontece não nessa proporção. Cada nação tem uma proporção, a pesquisa foi feita lá. E por conta disso, 80% dizem que a igreja, ou seja, o ministério, afeta negativamente a família. Sabe o que significa isso, Patrícia? De 10 pastores, bora pegar aqui essa nomenclatura, de 10 bispos, 8 estão, se pudesse ter uma outra opção para não pastorear, fariam. Meu Deus do céu. É forte. 70%. Por que essa dificuldade do pastor dizer, poxa, eu estou mal, eu estou depressivo, eu estou com crise de pânico, eu estou isso, estou aquilo, por conta da vergonha, mas por conta desse dado aqui, ó, são Sim. números atuais. 70% não tem amigos. Sabe o que significa isso, Patrícia? Entre 10 pastores, 7 não têm amigos. Meu Deus. Ou seja, esses 7, sem dúvida, estão isolados. Se não tem amigo, estão isolados. Estão distantes. Que esse sinal que é perigoso, né? Que já foi citado desde o aqui, início já foi citado. aqui. Patrícia, olha para isso aqui. 50% fariam outra coisa, ou seja, de 10 pastores, 5, se pudesse, eu estava fazendo outra coisa. Patrícia, pastoreio é um chamado, Isso. não é uma profissão. Não. Infelizmente, muitos não entendem isso. Muitos profissionalizaram Eu fui representante da Chocolates Garoto muito tempo. Muito tempo. E quando a igreja nasce, eu vou pastorear essa igreja, Patrícia, o que não faltou foi proposta. Porque eu sempre tive muito bons relacionamentos. Então, muita proposta veio, porém, eu fiquei com um propósito. Estou aqui, hoje entendo que, para a glória de Deus, essa fala minha aqui, quem me conhece aí, como o Janeide, que está aí nos ouvindo, e tantos outros, Berg, meu amigo, não falo por vaidade. Isso aqui não traz vaidade nenhuma, ao contrário, traz mais responsabilidade para a minha vida. Sim. E hoje eu entendo o quanto eu tenho sido
um canal, uma ponte, né, para ligar tantos pastores. Eu comentava aqui com o bispo que hoje eu estou à frente de um trabalho que reúne cerca de 70 a 100 pastores. E eu estou vivendo todas essas perguntas que foram feitas até aqui, Patrícia. Está dentro do que eu estou mergulhado, estudando, ajudando, procurando dar direcionamento, procurando contribuir com esse pastor, com esse bispo, com esse apóstolo, que antes de ser pastor, bispo ou apóstolo, ele é um pai de família, ele é um marido. Perfeito. Ele é alguém que precisa de ajuda. Então, é muito interessante tudo isso, é muito relevante tudo isso que foi falado aqui, suas perguntas, o nível das suas perguntas nessa manhã, extremamente relevantes. Pena que daqui a pouco está acabando, né? O a gente bispo pode Leonardo, voltar depois, né? Voltaremos, marcaremos pode, outro gente, momento. porque fica a seu critério. é muito aqui. importante, viu? Muito importante, Estamos aqui. muito importante. Olha, a gente sabe que nesse período da Copa, nós tivemos a perda de um pastor, Foi. né? Ele infartou, Perfeito. que foi o pastor Ocimar Aquilino, professor, 66 anos, e na época eu vi até os colegas do rádio, que repercutiu o Brasil Sim, todo. perfeito. Não Até sei, fora acredito do que até Brasil. fora do Brasil, Sim. né? Disse que ele sentiu, pelo menos no rádio, eu vi aqui na rádio de feira local, Rádio Sociedade, os colegas citando pela manhã, um dos relatos dizendo que ele sentiu um certo incômodo, já estava sinalizando um certo incômodo. E no dia propriamente do jogo, foi um jogo tenso contra o Japão, ele falou também, né, que não estava sentindo bem aquela dor e tal. O pessoal, não, depois que terminar a partida a gente vai. E aí, quando ele sentiu essa dor, que deve ter sido bem fulminante, ele realmente foi acometido. E aí eu levo essa pergunta para os senhores, né? Com relação a quais sinais de alerta que os senhores acreditam que não pode ser ignorado, principalmente a questão do infarto. A gente já falou da questão da depressão, do isolamento, né? Tem o Barnot também que tem esse tipo de sinais que o corpo, um olhar para o outro já sentir. Mas com relação ao infarto propriamente dito, o que o senhor pode dizer, né? Que o alerta que pode ser feito para que evite esse tipo de fatalidade que a gente teve essa perca. E a manchete não citou homem, não citou professor, citou pastor. Sim. Que aí eu sou jornalista, trago para mim, é o que vende. A gente, enquanto jornalista, o sensacionalismo, associando com o jogo da Copa, né, a Copa e um líder. E aí o que acontece? Para ali, para a mídia, vendeu, rodou o mundo, como o senhor falou, de fato, né? Sim. Mas o que a gente possa evitar, claro que ninguém está livre, mas como a gente pode fazer para evitar, né, que não venha ocorrer um infarto, que a gente possa se cuidar mais para não chegar nesse nível? Passa pelaquilo que a gente já falou aqui. Sim. Vai ser objetivo por conta do tempo nessa pergunta sua, porque, na verdade, dentre tudo que nós falamos, a resposta tem a ver com o que nós falamos, né? Passa pelo cuidado, passa pela prevenção, tá entendendo? Porque quando aparecem sinais, é por conta também de que não houve uma prevenção. Tá certo, pode acontecer um ou outro caso, principalmente o infarto, do nada, mas pelo menos o que eu percebo, né? Sim. Eu vi um pastor falando que fez uma ação social para beneficiar a comunidade. Ele chama, o bispo Sênio chama os pastores, que quando fala-se em ação social da igreja, com evangelismo, né, com doação de cesta, tudo que envolve uma ação social e evangelística, o bispo ele convida ali, quem está disponível, aí tem ali a equipe de pastores. Na hora que foi fazer o teste de glicemia, aferir a pressão, acredite, a equipe de pastoral estava toda com problema, estava toda doente. Meu Deus. Quer dizer, esperou acontecer uma ação social do próprio ministério para descobrir que aquele pastor estava quase diabético, que a pressão estava extremamente alta, que ele precisaria passar por um cardiologista. Faz ação social com o propósito da comunidade. Isso. Mas agora o bispo descobre que a sua equipe tem gente enferma. Então, tudo passa por esse cuidado, né? É o que eu disse agora há pouco, né?
Meu Deus, eu tô lidando com um pastor que nunca foi a um urologista. Ele está com mais de 50 anos. Não pode, não. Tá entendendo? É o autocuidado. Autocuidado. Falado aqui, a gente está com um bispo que é enfermeira, é da área de saúde. Então, praticamente nós já demos a resposta ao longo desse podcast. Perfeito. E aí, trazendo isso que ele falou sobre esses pastores que foram diagnosticados numa reunião evangelística, a importância de estar envolvido com outros pastores em reuniões pastorais, para poder isso ser evidenciado. Perfeito. Essa questão de saúde, ela está mesmo sendo prioridade nesse início. E quando a gente fala assim desses infartos, né, foi isso que você colocou, então existe aí uma hipertensão silenciosa, tem pessoas que estão com hipertensão, que nem sabem que são hipertensos, que pode também ter um acidente vascular encefálico, que é o AVC. Essa pessoa pode ter alguém na família com cardiopatia e também já precisa tomar alguns cuidados diferentes àqueles que não têm. Menino, que benção essa live hoje, viu? Glória a Deus por isso. Pessoas que estão assim exagerando, não é no sal, porque se a gente tem muito sal no organismo, nossa suprarrenal, nossos rins, eles vão entender que a gente precisa eliminar aquele sal. Se come potássio, faz o balanceamento e o organismo elimina. Mas se tem açúcar, o organismo vai dizer assim, ó, aumenta a pressão. Olha. Aí retém o sal. Então o problema talvez não seja o seu sal. Não estou falando agora para você exagerar no sal. Estou dizendo que talvez o problema seja a quantidade de açúcar que está rodando ali no organismo livre. Uma dieta desequilibrada. E o estresse. Fora toda essa situação pós-Covid. Tanto da inflamação pelo próprio Covid, quanto da situação das vacinas, que a gente não vai adentrar nesse quesito, né? Porque aí vai dar polêmica, mas que já tem estudos científicos mostrando sobre essas questões de trombose, questões cardiovasculares, relacionadas com o Covid. Então, meu Deus do céu, se a gente não tivesse autocuidado e entender que é necessário, ficamos vulneráveis ao acontecimento. Olha os números aqui, Bispo Leonardo. Sim. 45, ou seja, pode dizer 50%, ou seja, de 10 pastores, 50 pastores estão enfrentando ansiedade, depressão, problemas na saúde vascular, que vai promover o infarto, ou até mesmo um AVC, depressão ou burnout. Olha aí. 50%, volto ao cálculo, de 10 pastores, 5 já pensaram, por conta de tudo isso, seriamente abandonar o ministério. Sem contar esse problema que tem acontecido, além de saúde, como foi citado aqui, como foi, na verdade, evidenciado. Olha o que ocorre, que também está sendo números alarmantes. O índice de divórcio entre pastores cresce silenciosamente. Meu Deus. Isso é muito sério e preocupante. O apóstolo J. Maria disse aqui, Remilda, do distrito de Maria Quitéria, e pastora Beth, em Lagoa Grande, um forte abraço, está mandando um abraço para a gente. Amém. Também está aqui entrando, foi Márcia. Luciana falou que vai visitar a igreja, viu? Glória a Deus, será Luciana, uma honra. minha irmã, disse, vai comigo. Amém. É bom que ela vai rever Clara. Viu, Luciana? Vai rever Clara, vou fazer questão de falar com a Clara. Gente, a gente já está encerrando nossa live. Desde já quero agradecer em nome do apóstolo J. Maria, do Ministério Gerizim. A live vai ficar registrada, além no próprio Instagram, a turma aí da produção que você vai colocar no podcast também, em forma de podcast no YouTube. Quando a gente tiver, a gente distribui também para o pessoal poder acompanhar. Mas a gente encerra pedindo aos senhores, né, os líderes, um conselho, né, aos líderes, que deixaria para os pastores líderes que estão enfrentando um período de cansaço extremo, que ainda tem receio de pedir ajuda. E após essa fala, a gente vai pedir também ao Bispo Cláudio para fazer a nossa oração final. E desde já agradeço a vocês por esse momento conosco, né? Foi bem gratificante, foi uma manhã rica. Maravilha. Valeu a pena por todo o meu vexame de sair do quartel atrasada, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Nós que agradecemos por essa rica oportunidade de estar contribuindo para a saúde
espiritual, emocional, psicológica, intelectual, cognitiva, Amém. etc. e tal, para Sim. todas que estão ouvindo e aqueles que vão ser alcançados, que a gente ainda nem sabe, mas Deus já sabe a todos que vão ser alcançados Amém, com essa amém. palavra, o que foi elaborado, o que foi elucidado aqui nessa manhã. E para alguns até à noite, né? Porque Sim, estão em outros sim. locais no mundo, mas que Deus abençoe a todos nós. Eu vou deixar somente uma palavra. Reorganize a sua própria vida. Ainda dá tempo da gente recomeçar. Com Sim. Cristo a gente sempre tem recomeços. Sem dúvida. Então, se até agora não deu nada certo ou não estava funcionando como deveria, e Deus nos usou para poder ser um despertar na sua vida, Amém. reorganize e pode saber que o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele é poderoso para restaurar essa situação. Amém. Não deixe para começar amanhã o que você pode começar hoje, o que você pode iniciar hoje. E eu espero que tudo que foi falado aqui, todas as perguntas que vocês ouviram cada pergunta obteve uma resposta com muita sabedoria, com muito entendimento, né? Com muita propriedade, vamos dizer assim. Eu também quero fazer das palavras do Bispo Leonardo as minhas, gratidão à nossa querida amiga Patrícia Salles, essa jornalista relevante na nossa cidade, essa profissional incrível, ao apóstolo J. Maria, meu amigo, né? Amigo de muitos anos mesmo, e sempre um homem relevante na nossa cidade, um homem de postura, de posicionamento. Verdadeiramente o apóstolo é uma bênção para a nossa cidade, né? Uma bênção para a Bahia, para a nação, né? Um homem hoje que está em nações, né? O trabalho da África, trabalho incrível, relevante. Apóstolo J. Maria, nossa gratidão como bispos nessa cidade. Amém. Nossa gratidão por essa rica oportunidade. Pode contar conosco. Só não nos queira toda semana, que a gente não vai dar conta, viu? Mas nossa gratidão. E vou estar assim, orando. E agora eu quero falar algo para vocês. Sejam sinceros, busquem ajuda. Não se isolem, não procurem, não percorram esse caminho em nome de Jesus. Amém. Bispo, está chegando uma avalanche de mensagem aqui. Manda Vânia aí. Santana, que é uma Meu jornalista Deus. também, ela congrega na igreja lá do apóstolo J. Maria, Sim. Michele Gerizim, Sim. entrou na live e botou assim, eu também estou ligada. Vânia Aleluia. Santana, obrigada, querida. Remilda Almeida, ela diz o seguinte, meu apóstolo, essa live foi uma bênção. Glória Quem a mais? Deus. Arana Ramos. Chegou mais gente aqui. Chegou um chileno, PH chileno. Eita. Só pra gente concluir. Tá internacional. Tá lá. internacional. Mas a produção não para de mandar, não. A produção. Como é isso? Peraí. Que benção. Isso A é gente vai bom. concluir, isso é bom mesmo. Isso é bom. Isso é o nível da audiência, né? Isso é muito Glória a importante. Vamos lá. Remilda, temos que cuidar mesmo. Deus continue abençoando os senhores. Muito obrigada. Amém. Obrigado. Que mais? O que ela fez aqui? Deixa eu ver se chegou mais outra mensagem. Nosso apóstolo é uma bênção. Deus continue abençoando. Amém. Então vamos orar. Eu quero agradecer Amém. fielmente ao Senhor, agradecer a Deus por tudo. Para mim foi uma honra, viu? Glória uma a Deus. honra muito grande. Amém, amém. E nessa oração já estaremos encerrando a nossa live. Glória a Deus. Amém. Coloque a mão no seu coração, você ouvinte, você que está ligado aí na nossa programação. Esse programa que tem abençoado tantas pessoas, tantas famílias, por conta do conteúdo, das palavras proféticas, das orações que são feitas aqui do nosso estúdio. Senhor, nesta hora eu quero te louvar, te exaltar, nesta manhã de sábado, nesse ciclo que termina, né? Termina um ciclo de semana hoje, mas também se inicia um novo ciclo. E que nesse novo ciclo o Senhor possa estar liberando sobre as famílias saúde, paz, Amém. alegria, livramento, prosperidade em nome de Jesus. Que o Senhor possa prover com teu Amém. poder as necessidades de cada uma das famílias, de cada ouvinte que separou essa manhã para estar conosco aqui nessa live. Que o Senhor Amém. nos abençoe em nome de Jesus. Eu quero louvar a Deus mais uma vez pela vida da Patrícia Salles, Sim, Senhor. que eu sei que o Senhor tem um destino de êxito Amém. para a tua filha. Amém. E que cada espaço, Senhor, nos sentimentos, nas emoções da tua serva serão preenchidos pelo
teu poder, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Louvar a Deus pela vida do bispo Leonardo, sua comunidade, Senhor. sua casa, sua família. Que o Senhor abençoe os pastores, os apóstolos, os bispos, a igreja do Senhor na cidade. Amém. Seja abençoada nesta manhã de Shabat, nesse tempo de descanso que é o sábado, Pai, onde o Senhor opera, onde o Senhor age. Toma a nossa cidade nas tuas mãos, em nome de Jesus, e todos digam amém aí do seu lugarzinho. Amém, amém. Patrícia Salles. Muito obrigada. Em um ato profético, vamos pegar na mão do outro aqui, Amém. representando o ministério, por baixo é melhor, representando em um ato profético quem cuida de quem cuida, que a gente possamos olhar um pelo outro, cuidar do outro, sentir, né, pedir a Deus direcionamento para sentir a necessidade do próximo, não só do nosso ministério, da nossa igreja, mas o dia a dia, quando a gente sai aqui, né, na rua, no mercado, quem pega Uber, serviço aplicativo, que possa também, a qualquer momento, para Deus dar direcionamento, para uma palavra faz toda a diferença. Amém. Muito obrigada, bispo. Um abraço. Abençoe. E vamos aplaudir o Senhor por essa manhã. Glória a Deus. Valeu. Obrigada.